nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um programa Toda Mulher. Todos os dias, centenas de idosos sofrem agressões físicas e psicológicas, além de abandono e explorações financeiras. Mas, durante a pandemia do novo coronavírus, houve um aumento de 59% no número de denúncias de maus tratos e violência contra os idosos. Em março deste ano, foram registrados 3.000 denúncias pelo Disque 100, serviço que atende denúncias de violação aos direitos humanos envolvendo os idosos. Em maio deste ano, saltou assustadoramente para 17.000 denúncias. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora no programa Toda Mulher. Eu recebo o delegado Gilberto Ribeiro, da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, e o defensor público Valmeri Jardim. Sejam muito bem-vindos, agradeço imensamente a presença virtual de vocês aqui no programa Toda Mulher para falar de um tema tão delicado, né? Idosos, violência, a gente sabe que é crime, a gente sabe que existe e temos que combater. Mas o que a gente precisa falar nesse momento, o que chamou a atenção do Toda Mulher, foi o aumento de denúncias de casos de violência e maus tratos contra os idosos, que durante esse momento de pandemia precisaram ficar isolados para preservar a saúde. Primeiramente, eu gostaria de saber do delegado Gilberto, o que mudou no processo durante a pandemia, tanto de receber as denúncias, ou esse aumento, ou o que foi modificado durante a pandemia? Então, o que mudou? Na verdade, a pandemia é todo um mistério para todos nós, né? Então, assim, quando se percebeu o problema que é essa pandemia, a polícia, num primeiro momento, ela passou a apenas atuar naqueles casos mais graves, né? Nós suspendemos o atendimento durante um período, né? Até que se pudesse compreender melhor essa questão da pandemia. Ela está aí hoje, né? Estamos aí na segunda onda, dizem, né? E a delegacia está funcionando plenamente, mas no início a gente teve que suspender esse atendimento durante um período e só atendemos os casos mais graves. Isso acarretou um represamento de denúncias num primeiro momento, né? E eu acho que é por esse motivo que talvez, e isso deve ter acontecido em todo o território nacional, deve ser por esse motivo que essas denúncias do Disque 100 aumentaram, né? Segundo consta. Mas ali na ponta, onde a gente atende o público, onde a gente recebe os idosos presencialmente, né? A gente não percebeu esse aumento, né? Eu acho que o idoso ele tem algumas dificuldades com a tecnologia, né? Então, a gente tem um atendimento presencial, vamos dizer assim, uma preferência pelo atendimento presencial pelos idosos. Eles vão e eles são pessoas muito exigentes, porque eles querem contar a história e por que eles chegaram naquele ponto, né? Então, a gente tem que ter um atendimento também especializado para poder extrair deles aquilo que interessa do ponto de vista de uma investigação criminal, né? Uma investigação policial. Não tivemos, assim, um prejuízo maior em termos de atendimento, salvo naqueles 2, 3 primeiros meses em que a gente teve atendimento suspenso. Agora, me referindo à Defensoria Pública, Valmeri, como que o senhor vê
a questão da acessibilidade ou até mesmo da informação. Por exemplo, muitas vezes o idoso ele está sofrendo os maus tratos, ele está sofrendo agressão física ou psicológica, mas justamente durante a pandemia, por conta do isolamento social, isolamento, distanciamento, ele não tem esse acesso. Então, às vezes, é um familiar. Essa informação até chegar à Defensoria Pública, o senhor acredita que eles têm acesso ou ainda existe muita dúvida, muitas questões e muita dificuldade? Maria, a Defensoria fez um caminho parecido com esse da polícia. Logo que veio a pandemia, a gente, como todo mundo, estava meio sem saber exatamente o que fazer, então a gente começou a atender só virtualmente e aqueles casos urgentes. Depois a gente passou a atender normalmente qualquer caso, ainda virtualmente, pelo telefone, por e-mail, pelos canais que a Defensoria Pública disponibilizou. E a partir de julho, agora, a gente também passou a atender presencialmente, em regime de plantão. Nós agora estamos aguardando a evolução da pandemia para saber qual vai ser o caminho, se vai ampliar o atendimento presencial ou se a gente vai até retroceder. Em questão assim, de estatística, eu também não percebi muito aumento, né? Agora, o que eu percebi é que esse isolamento, ele agravou uma situação que já era bem delicada em relação ao idoso, porque tem muitos idosos que têm dificuldade de fazer contato conosco, porque o nosso contato é por e-mail ou é por telefone, celular, WhatsApp. Por e-mail ou pelo celular, a pessoa tem que entrar no site da Defensoria Pública, lá tem uma parte para o cidadão, onde tem todas as informações, e aí o idoso faz contato. O idoso tem essa dificuldade. Muitos idosos que a gente tem notícia, tem dificuldade de se locomover, às vezes é por meio de saúde dele, ele tem aquela dificuldade de andar sozinho, e tem dificuldade de ligar. Então, às vezes, alguém liga por ele, né? É muito comum na Defensoria Pública, um parente, e normalmente é um filho, ele liga para a gente e fala assim, a minha mãe, eu estou querendo ajuda dos meus irmãos para ajudar a cuidar da minha mãe, porque eu não estou aguentando e tal. Aí a gente fala assim, olha, nós precisamos ouvir a sua mãe. É muito arriscado a gente ouvir um terceiro, porque você sabe como é o ser humano. Então, acontece de alguém estar de má fé. Era justamente nesse ponto que eu acho que é muito crucial justamente na pandemia. Até que ponto a gente pode identificar, ou quais provas, ou qual o procedimento que a gente, quando eu falo a gente, é um terceiro, né? Ou uma filha, ou uma sobrinha, ou alguém da família, por ter um idoso que não pode se locomover, mas que ela acredita ou ela tem indícios que está sofrendo maus tratos. Tem que ler. É como se fosse tipo um passo a passo. A primeira coisa que a gente faz é perguntar assim, nós podemos falar com o idoso? Você pode colocá-lo na linha? Aí vai depender, né? Se ele disser que não, que o idoso se o idoso não está com ele, está com um terceiro, um primo... Terceiro, né? Então, por exemplo, se estiver com ele, de duas uma, ou o idoso está lúcido e ele vai falar para a gente, dizer o que ele quer, a gente vai tomar as medidas cabíveis, ou se ele não estiver lúcido, a gente vai pedir um laudo médico, e a partir desse laudo médico, essa pessoa pode falar em nome do idoso. Agora, quando é um terceiro, você me perdoa, mas eu vou contar aqui um caso. Recentemente, nos procurou uma idosa daqui do Rio, dizendo que a irmã dela, que mora lá em São João, estava sofrendo maus tratos pelo marido. É uma coisa horrível, que eu não vou nem contar tudo aqui não, mas algo do tipo, ela tinha que se arrastar porque ela não conseguia andar, ninguém dava comida para ela direito, medicação não,
Essa irmã do Rio tentava ir lá e o marido nem sempre deixava, passou a impedir, o marido obrigava essa pessoa a fazer sexo, essa pessoa, essa idosa também lá de São João, tinha sérios problemas de saúde. Olha, uma situação deplorável. E aí eu disse para ela, mas a senhora tem algum tipo de prova? Ela não tinha nada. Então você veja só a nossa situação. Isso me angustia demais. Então o que nós fizemos? Eu falei, a senhora vai à delegacia. Aí ela foi à delegacia, teve dificuldade. Nós ligamos para a delegacia, pedimos para fazer o registro. Eu pedi declaração de vizinho, alguém, e para reunir o mínimo de prova possível. Então, eu fiz uma ação de busca e apreensão, porque ela queria pegar a irmã de lá e trazer aqui para o Rio. Olha, isso rolou durante meses, o juiz mandou citar o marido, tentou ouvir, o marido não conseguiu, fez um estudo social e a decisão saiu agora, coincidentemente, tem 3 semanas mais ou menos. O senhor tocou num ponto que aí eu gostaria de perguntar para o delegado, porque é toda uma ponte, né? Tem esses órgãos, chega na Defensoria Pública, a Defensoria Pública indica o caminho, e na delegacia, durante a pandemia, o que o senhor poderia dizer que foram as maiores dificuldades, digamos assim, né? Porque já que o idoso não pode sair, ou tem terceiros que não têm provas, quais foram as dificuldades que o senhor pode analisar? Então, eu acho que as dificuldades que envolvem todo esse assunto de idoso, elas são mais ou menos as mesmas, tanto na pandemia quanto num período de normalidade. O que acontece? O idoso, ele é muito carente, muitas vezes. O idoso, às vezes, sofre maus tratos de um filho, de um irmão, enfim, de um neto. Mas quando você pergunta para ele se ele está sofrendo maus tratos, por mais que ele sofra, ele diz que não, que ele é bem tratado, que eles só brigam em discussão normal de família, enfim. Então, assim, não é uma investigação simples, não é uma investigação fácil. E com um agravante, a gente tem um Estatuto de Proteção ao Idoso, né, a Lei 10.741 de 2003, onde estão estabelecidos alguns ilícitos penais, né, que tem o idoso como sujeito passivo, né, como vítima. Se for analisar esses dispositivos, eles são extremamente benéficos com o infrator. Então, a atuação da polícia ela fica muito complicada quando você tem ilícitos penais que não prevêem praticamente pena, que você joga para um juizado especial criminal, porque você não tem como aprofundar a investigação. Então, assim, é quando entra, talvez, a violência que não seja... Ele deve estar sofrendo uma violência psicológica? Até sofre violência até física, mas se for uma violência física, continua sendo uma infração de menor potencial ofensivo. Só deixa de ser infração de menor potencial ofensivo se ele tiver uma lesão grave. E lesão grave é um negócio que inviabiliza vamos dizer assim, ele realizar as atividades do dia a dia durante mais de 30 dias, ele perdeu um membro, então, perdeu um sentido. Então, assim, lesão grave é realmente grave. Então, você dizer assim, se o idoso sofre lesões corporais, mas se for uma lesão corporal simples, um machucado, uma contusão... Tapa na cara, né? Tapa na cara, por exemplo. O que dá para perceber que esse assunto é bem complexo, não tem nada de simples, mas eu vou só fazer... Eu falei que era muito assunto, infelizmente eu vou dar um pequeno intervalinho. Mas já? Já? Passou rápido, né? Porque vocês estão passando muito esclarecimento, isso é muito importante para que a gente saiba, primeiro, que quem está sofrendo a violência saiba como proceder, quem está vendo alguém da família ou algum amigo saiba também
qualquer tipo de violência é crime e a gente deve denunciar. Então eu vou para um rápido comercial, eu volto já já. O Toda Mulher vai para um breve intervalo. Se eu fosse você, não saia daí, porque é rapidinho. Até já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.